Fala galera, tudo bem? Paulo Pereira por aqui e hoje vamos falar sobre consistência, que é o quarto C daquele nosso método que a gente veio falando nas últimas semanas. E no vídeo de hoje separei 6 dicas fundamentais para ajudar você na gestão daquela cultura data-driven, né? Daqueles projetos data-driven. E a quinta dica vai ajudar vocês demais. Não perca, lá no final a gente vai falar bem detalhadamente disso. Antes de começar esse tema, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ajuda muito a gente por aqui. Roda a vinheta aí. Então, após implementar os 3 primeiros Cs do método 4Cs, né, que a gente falou nos últimos vídeos, nas últimas semanas, que era cultura, conhecimento e comunicação customizada, para implantar a gestão data-driven, é preciso criar uma consistência dessa comunicação, uma consistência desses projetos, né? Então, com isso, instituir um círculo virtuoso, né? Crescendo e consolidando a marca no digital, né? Fortalecendo seus conteúdos no digital, as suas estratégias. Então, a aplicação e o desenvolvimento de uma cultura data-driven, uma cultura orientada a dados, infelizmente não acontece da noite para o dia, né? Ela precisa ser construída e nutrida em todos os níveis do seu negócio, desde o dia a dia de um estagiário até as tarefas mais complexas de um diretor, de um gerente, de um CEO, de um fundador de empresa, né? Então, pensando dessa forma, de que é uma mudança que precisa ser trabalhada com tempo e muito cuidado, essas 6 dicas que a gente separou aqui para trazer para vocês, elas alavancam a consistência dessa cultura orientada a dados em qualquer uma das empresas, independente do tamanho. Então a primeira colete os dados desde sempre, né? Coletar os dados certos é tão crucial quanto fazer as perguntas certas, né? Então muitas vezes você faz a pergunta, você tem dúvidas dos seus projetos, né? A coleta de dados, quando você inicia isso, é onde está toda a base para esse seu projeto. Então, para as empresas ou startups, a coleta de dados deve começar no primeiro dia, se possível. Quando você estabeleceu a sua estratégia, você já começa a estabelecer essa cultura, né? E aí, citando um pouquinho, né, uma frase do co-criador e fundador do Twitter, que ele compartilhou o seguinte aprendizado. Isso vai deixar muito claro para a gente o quanto é importante esse primeiro passo, né? Que nos primeiros 2 anos da vida do Twitter, eles estavam voando às cegas, né? Baseando tudo o que eles faziam na intuição, em vez de ter um bom equilíbrio entre intuição e dados, né? Que é esse conjunto que a gente sempre defende no dia a dia. Então, desde então, eles têm uma disciplina muito forte para registrar todas as informações de tudo que acontece nos conteúdos e no dia a dia do Twitter. Então você imagina o tanto de dados que eles têm ali para tomada de decisões, para direcionar as estratégias deles, tudo com base nesses dados e um pouco com o feeling que eles vão tomar em relação ao mercado, né? Coincidentemente, hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 25 de abril de 2022, o dia que o Twitter foi oficialmente vendido por Elon Musk ali por 44 bilhões de dólares. Então, o que o Elon Musk está comprando, né? Ele não está comprando uma empresa pelo nome dela ou pelo valor de mercado dela. Ele está comprando comportamento do consumidor, ele está comprando dados, ele está comprando o valor desses dados e o que ele pode gerar com isso. Então, vocês imaginem o tanto que não vem de mudanças por aí, com esse monte de dados que ele tem, que ele vai poder cruzar com os dados dos carros, né? Com os dados das outras empresas dele, e aí com isso você cria um valor do dado a partir dessa coleta, né? Então a coleta do dado é muito importante em cima disso. Depois que essa disciplina foi adotada, os resultados só aumentaram, né? Então hoje o Twitter já possui mais de 230 milhões de pessoas cadastradas e é uma das maiores redes sociais do mundo, né? Muito por conta disso, muito por conta de saberem o que eles estão fazendo com base em dados, né? Então, com esse grande exemplo, comece a coletar os dados assim que possível. Quando você traçou uma estratégia, entrou num projeto, já começa a ver onde você vai conseguir coletar esses dados, armazenar, processar e fazer as análises em cima dele. Então, esses processos podem ser a chave do sucesso para a sua marca e para as suas estratégias ali no digital. Aí a gente chega na segunda dica, né? Passando dessa principal, que é a coleta dos dados, encontre o foco nos dados necessários, né? Essa é a segunda dica que eu deixo para vocês e que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, né?
Em meio a um possível mar de dados que você pode enfrentar em certo momento, tente encontrar e se concentrar no que realmente importa nesses seus projetos, né? Os dados que vão te ajudar, de alguma forma, a resolver questões do dia a dia, aquelas questões que você está buscando dentro do seu projeto e gerar soluções de valor com base nisso. É muito importante, então, fazer essa filtragem e a priorização dessas informações. Caso contrário, todos os dados que você estiver trabalhando podem se tornar confusos e a chance de tomar decisões erradas é alta, né? Que é aquilo que eu falei agora há pouco sobre o Twitter. Então, a dica número 3 vem na sequência disso, que é sobre analisar e compreender esses dados. Depois que você estabeleceu ali o foco desses dados que você vai trabalhar, você começa a trabalhar em cima disso que diz a regra número 3. Né? Então, isso pode parecer muito óbvio, mas é necessário mencionar. Depois de toda a coleta e processamento de dados, você precisa analisá-los para extrair insights significativos e aí você gera os relatórios analíticos que levarão você a fazer os negócios baseados em dados. Né? Então, essa mensuração, essa apresentação dos dados, né? Isso tudo que a gente falou na dica 3 é muito importante para você poder realizar aquilo que você está fazendo com muito sucesso. Então, é importante ter algum tipo de contexto nisso tudo. Né? Por exemplo, se você desejar melhorar as conversões no seu funil de compra, entender o motivo dos leads estarem desistindo no meio do carrinho, no meio da compra que ele está executando ali no seu site, no seu e-commerce, você vai precisar ter um insight muito crítico em relação a isso. Né? Você vai precisar entender o porquê desse contexto. Então, ao analisar as respostas nos comentários abertos, por exemplo, do seu formulário, ali do seu canal, dentro do seu funil, né? Você vai poder ver por que eles não tiveram sucesso na finalização de uma compra ou otimizar o seu site de acordo com isso. Né? Você consegue tomar algumas estratégias, algumas decisões de mudanças ou de ajustes, melhorias dentro do seu site, dentro do seu canal, com base nisso. Tá bom? Então essa foi a terceira dica. E aí vem a quarta, que exige que você defina objetivos e metas mensuráveis. Tá? Então é muito importante, depois daquelas 3 primeiras dicas, que você estabeleça metas mensuráveis. Ou seja, esses projetos de dados que você está trabalhando, né? Para criar essa consistência dos seus projetos, se você não tiver mensuração dos KPIs, né? Dos indicadores chaves dentro do seu projeto, você não vai conseguir seguir em frente. Então, para explorar ao máximo esses dados, você deve definir um objetivo antes de tudo, né? Mesmo no início dessas análises. Defina um objetivo alcançável e não troque o hype pelas reais necessidades do seu negócio. Né? Muita gente começa a falar um monte na internet, lá, né, os gurus ensinando um monte de coisa, e você começa a ir para um direcionamento e acaba não medindo aquelas suas metas mensuráveis que você está focando ali no seu negócio. Então, além disso, é muito importante que as metas também estejam alinhadas com os propósitos e valores da sua empresa. Né? Senão não adianta nada. Mesmo se os dados forem contraditórios, você precisa estar alinhado ali dentro do básico e da cultura ali da sua empresa. Então, definir metas mensuráveis para ter certeza de que você está no caminho certo vai transformar os seus dados em ação, tá bom? Então, a tão esperada quinta dica que eu falei lá na frente. Tenha uma boa visualização dos dados. Eu adoro conseguir ver projetos de análise de dados em dashboards da melhor maneira possível, onde você possa compartilhar e simplesmente ver numa lâmina e poder tomar decisões em cima daquilo, né? Lembrando que assim, ter gráficos e gráficos, um monte de informação, pode ser legal, né? Mas por que a dica anterior falava em metas mensuráveis? Para você ter ali na visualização só realmente aquilo que importa para você tomar suas decisões. Então, a visualização do dado é muito importante para cada pessoa envolvida nesses processos, tá? Então, cavar e colher insights é muito bom, mas conseguir contar suas descobertas e transmitir essas descobertas nessa mensagem que você quer passar na visualização dos dados é melhor ainda, né? Então, para isso, é preciso se certificar de que os insights gerados não permaneçam ou não permaneceram, né, inexplorados e empoeirados ali nesse processamento todo que você está fazendo para futuras decisões, para futuras tomadas de decisões. Né? Então,
Com a ajuda de um excelente software de visualização, existem um monte aí no mercado, existem ferramentas que te ajudam a isso, você não precisa ser um craque de TI ou um craque de visualização de dados para construir e personalizar um poderoso painel online, né? Existem hoje maneiras rápidas de se fazer isso e automatizar, inclusive, né? E para contar essa toda a história de dados que você precisa. Você, sua equipe e toda a gestão para visualizar de maneira fácil e rápida as informações que realmente importam, né? Que é o que está ligado com a dica anterior. Então, por exemplo, um dashboard simples vai garantir para você uma visão geral de resultados da sua empresa, do seu departamento ou dos projetos que você está fazendo ali no marketing digital, por exemplo, né? Então, com os principais KPIs, uma dash permitirá um processo de tomada de decisão muito mais rápido enquanto se concentra em dados quase em tempo real, né? E por último, depois disso tudo, que não menos importante, né? Nossa sexta dica para finalizar isso, eu deixo aqui para vocês: estabeleça uma governança de dados, né? A falta de uma governança desses dados faz com que a maioria das empresas ou das equipes ainda vivencie ou já tenha vivenciado em algum momento no passado ao menos um dos cenários listados abaixo, tá? Isso é muito importante, que são falta de gestão sobre o dado. Isso é terrível, se você não conseguir controlar os seus dados, pode te prejudicar muito. E a mesma solução em áreas diferentes. Então, às vezes, tem várias pessoas trabalhando no mesmo projeto de áreas diferentes, né? Então, quando você tem a governança dos dados, fica muito claro para toda a equipe da empresa que, às vezes, uma análise feita por um departamento pode estar sendo aproveitado por outro, tá? Isso é muito importante ter em mente. Então, diferentes conceitos e métricas também é um ponto que entra na governança, que pode afetar caso você não tenha, tá? O quarto, horas gastas na busca de dado. Isso é um dos maiores erros hoje, quando você não tem governança de dados, você gasta muito tempo buscando os dados, às vezes errados, né? E a falta de confiança nos dados. Se você não tiver uma confiança nos dados que você está trabalhando, você passa a duvidar das decisões que você ou sua equipe está tomando, tá bom? Então, à medida que não existe uma gestão sobre os dados de forma estruturada, uma mesma solução, um mesmo produto, seja ele uma análise ou um relatório, um dashboard, por exemplo, ali o que você montou para visualizar o dado, ou até mesmo um algoritmo que você montou de data visualization, né, de visualização de dados ou de análise de dados, é desenvolvido por áreas diferentes dentro da empresa, né? E a partir desse contexto, o resultado final ainda é diferente, por mais que se esteja em busca de uma mesma solução, né? Então, por que a gente fala isso? Isso quer dizer que, ao reportar seus números de vendas ou de ROI ou das ações de marketing que você está tomando, por exemplo, cada área da empresa traz um relatório com um valor diferente, né? Então não existe um consenso, nem mesmo uma definição sobre esses conceitos, né? Então por isso que a governança é muito importante, tá? Um outro cenário bem presente é a diminuição da produtividade, né, de toda a sua equipe, de toda a sua empresa, onde o funcionário às vezes fica horas, às vezes até dias, em busca de determinada informação, justamente porque os dados estão tão pulverizados dentro da empresa, né? E não existe um local onde eles estejam de forma organizada e consolidada, tá? Então, de novo, a governança é muito importante para acabar com isso e você ter tudo melhor estruturado. Por fim, tudo isso acaba culminando em uma falta de confiança nos dados, né? Onde a alta liderança da empresa passa a duvidar e a questionar aqueles dados de fato podem ou não serem utilizados na sua tomada de decisão, né? E aí é melhor voltar para o bom e velho feeling. Então muitas empresas, às vezes eu já presenciei isso, por exemplo, de líderes, CEOs, né? Pessoas de decisão mesmo, falando assim, isso não está dando certo, eu não confio nesses dados, vamos basear em feeling, né? A minha decisão é a que vale aqui. Então, essa governança dos dados para dar confiança, para dar credibilidade que as decisões estão sendo tomadas e estão sendo assertivas com base em dados, vai dar segurança lá para cima para quem dá a canetada final, não cancelar os projetos de dados, né? E continuar seguindo, investindo em inovação, em tecnologia, em ferramentas, em equipe, né? Processos, pessoas ali dentro dos projetos de dados. Então, diante de todo esse cenário, implementar uma governança de dados é crucial para que as organizações sejam cada vez mais orientadas a dados, né? O Data Driven Culture, cultura baseada em dados. E nesse sentido, implementar um processo de consistência, que é o mote aqui de tudo isso que a gente está falando, né?
dentro dos seus projetos é um fator-chave. Agora, algumas empresas que têm consistência na gestão data-driven, a gente tem buscado alguns exemplos sempre, e existem grandes marcas que já adotam e colocam os dados como ponto central de suas respectivas estratégias, elas vêm demonstrando consistência, né? Consistência nos seus resultados, consistências nas vendas, consistência na sua presença digital, por exemplo. Então, citando um exemplo aqui, né? A principal fintech da América Latina é uma empresa que aderiu à cultura data-driven com força para solucionar os problemas do seu público-alvo, né? Para poder oferecer soluções inovadoras no seu dia a dia, né? Soluções mais eficazes. Então, uma ação que reflete na prática o uso de dados a favor é o próprio cartão de crédito, né, das pessoas. Então, o Nubank está fazendo isso muito bem, né, para que o limite do usuário seja aumentado de uma maneira personalizada, né? A empresa realiza de forma automatizada uma série de consultas, uma série de cruzamento de dados e comportamentos, para só depois disso a resposta do aumento do limite chegar para a pessoa, né? Podendo ser um sim ou não. Então, esse cruzamento de dados, essa cultura orientada a dados é muito importante num exemplo como esse do Nubank. Um outro exemplo que eu gosto bastante é a plataforma de streaming, né, de música, que é o Spotify. É muito um modelo de solução baseado em dados, né? Afinal, para oferecer seu produto, a plataforma se baseia em informações reais de seus usuários, de toda a usabilidade que ele está ali dentro, quanto tempo ele gastou em cada música, de quanto tempo ele ouve uma playlist, de quanto tempo ele entra, quantas horas ele gasta ali no dia. Então, com isso, a seu favor, né, o Spotify retorna para as pessoas diversas playlists customizadas. Lembra da customização, né, da comunicação customizada que a gente falou no vídeo anterior? É muito por conta desse cruzamento de dados, né? Então o Spotify está oferecendo nada mais, nada menos do que uma comunicação customizada para o seu cliente, tá? Ofertando o produto, né, a sua marca ali, que são as músicas, as playlists, com base na usabilidade dos usuários, né? Então, mensurações contínuas do mercado, estímulo às respostas em tudo que você está fazendo com o seu consumidor, o seu público-alvo, né? E a contratação de profissionais para gerenciar essa base de dados, esses pontos de dados, além do extenso uso de Big Data, né, nesse projeto, são apenas algumas das práticas que uma terceira empresa que eu gosto muito de analisar, né, as suas práticas, é a Disney, né? Então, para garantir que a cultura data-driven deles seja parte central de suas estratégias, eles fazem todo esse cruzamento de dados, inclusive entre as empresas do grupo, né? Então, concluindo, os produtos oferecidos ao mercado atendem com maior precisão aqueles que buscam por eles e colocam a empresa como um grande case de sucesso quando o assunto é orientação por dados, né? E acaba sendo para a gente um direcionamento de como atuar com esses projetos de dados, tá? Então, já que você ficou até o final, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilhe, deixa aqui o seu comentário. Para mim é muito importante ouvir o que vocês acharam. Semana que vem tem mais conteúdo, tem um novo conteúdo para vocês. Os últimos que a gente falou, repetindo, né, os 4 Cs, o método que a gente criou de cultura, conhecimento, comunicação customizada e agora esse vídeo de consistência, dão um pontapé inicial para um projeto que a gente está iniciando de trazer cases, estudos de mercado, pesquisas que a gente vem fazendo, de quais são os melhores projetos orientados a dados, como você aplicar um projeto de dados dentro da sua empresa, como você criar o mindset, né, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, de investir nisso, de aplicar a transformação digital. Então, a gente vai vir com muito conteúdo importante e didático para os próximos vídeos, e aproveita também para compartilhar, para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, enfim, a gente está produzindo esses conteúdos em todos os canais para estarmos cada vez mais próximos de vocês. Obrigado, até a próxima semana.